Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o maior segredo de Nikola Tesla sobre cocriação da realidade. Talvez você não, por nome não conheça Nikola, né? Nikola, o que é isso? Mas Tesla já deve ter ouvido falar, né? E até de uma forma pejorativa, eu falo que o pessoal acha que o Tesla é o carro Tesla, que é o carro autônomo, que é o carro que na verdade é elétrico, que é diferente lá do Elon Musk, né? Assim por diante. Na verdade, não tem a ver com isso, né? Tesla, na verdade, foi um grande inventor, ele foi alquimista, como eu, ele foi basicamente um cientista e, fora isso, muito à frente ao seu tempo. E muitas das invenções, inclusive que você utiliza hoje, foram inventadas por ele. Por exemplo, você só está me vendo, só está me assistindo agora através de um dispositivo eletrônico, que pode ser Smart TV, computador, tablet, celular, smartphone, porque na verdade alguém pensou na corrente alternada. O que acontecia antes de uma corrente alternada? A corrente direta. O que a corrente direta fazia dentro da eletricidade, da eletromagnética? Basicamente destruía os cabos ou mesmo as lâmpadas. Então estourava, né? Ou seja, a frequência nesse caso, ou mesmo tipo até mesmo de amperagem, vamos dizer, era muito sobrecarregava, né, toda a fiação. E o Tesla teve a brilhante ideia, na verdade, de compensar. E aí, quando a compensação aconteceu, logicamente, isso já é história e você conhece isso como a sua eletricidade que você tem hoje. Se não tivesse sido criado, vamos dizer assim, não seria, você não teria isso que a gente está falando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os Tesla, né? Então, sobre alguns conceitos. Eu gosto de falar dele, na verdade, pelo histórico e pelo pouco que as pessoas conhecem, né? As pessoas conhecem, por exemplo, Isaac Newton, ou mesmo outras pessoas, né, ao longo da história, mas os nomes que são mais lembrados não significam que, até o Einstein, né, não significam que, na verdade, essas pessoas elas foram as únicas que originaram ideias geniais, né? Muito pelo contrário. Pessoas que, na verdade, são desconhecidas, muitas vezes fizeram muito mais do que as pessoas que são conhecidas. Por isso que é tão importante você estudar, né? Então, uns conceitos de segredo aqui que o Tesla vai trazer. Conexão mente-matéria, né? Ele vai falar até mesmo, por exemplo, se você quer saber os conceitos do universo, né? Sempre pense através de energia, vamos falar, eletricidade, né? Frequência. Então, basicamente, por que isso tem a ver com o conceito de mente e matéria? Porque o que nós alteramos no nosso conceito de mente altera a matéria. Então, antes, na verdade, tinha um tipo de entendimento que a mente é uma coisa, né? E a matéria é outra coisa. Então, não existia como se fosse essa unificação, né? Então, quando ele falou isso, ele acreditava que a mente humana era capaz, por exemplo, de moldar a realidade. Então, aquilo que você deseja, pode ser dinheiro, pode ser saúde, família, relacionamentos, trabalho, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa que você queira, entendeu? Esse não é o problema, não existe problema nenhum. O grande lance é, tudo aquilo pode acontecer, mas aquilo que você precisa fazer é reprogramar, reconfigurar essa cachola aqui para que as coisas aconteçam. E o Tesla trabalhava muito isso, né? E nesse sentido, até de experimentos, né? Ele era uma pessoa introvertida, na verdade ele nem cumprimentava as pessoas, né, no shake hand, seria em inglês, como um aperto de mão, ele não gostava disso. Mas ao mesmo tempo, ele na verdade trazia aspectos que as outras pessoas elas começavam a questionar entre si, porque quando você vê um gênio assim nascendo, ou mesmo alguém que na verdade está fazendo algo diferente, você começa a repensar, por exemplo, será que eu estou fazendo algo que faz sentido mesmo? Ou mesmo eu estou copiando alguém porque me falaram o que tem que fazer, né? Então isso tem a ver até com a simplicidade das ideias. Outro aspecto, frequência, vibração, né? Então como a energia vibracional ela influencia o mundo ao redor. Tem vários experimentos que o Tesla fez, inclusive um experimento que na verdade foi, né, e foi destruído depois pelo próprio JP Morgan depois, que basicamente era como se fosse uma torre. Você pode jogar na internet aí, você vai encontrar. Era a torre de Tesla, você vai ver, acho que era em New Jersey, se não me falha a memória, que foi construída basicamente para medir, né, aliás, medir não, para conseguir fazer com que a energia magnética da Terra ficasse represada com um sentido para ter os experimentos. Inclusive teve uma sala, tem uma foto dele que ele está dentro de uma sala que parece cheio de eletricidade saindo dentro né, de um experimento. E é como se ele fosse morrer eletrocutado, mas ele não morre por causa disso. Até ele vai usar a gaiola de Faraday. Faraday também foi um grande inventor, um cientista, que basicamente a gaiola de Faraday, quando você fica dentro, por exemplo, quando tem choque, você não leva nenhum choque. E a mesma coisa ele estava testando. Então, o magnetismo da Terra, ele já gera energia. E hoje a gente fala de carro a combustão.
energia eólica, que é a energia dos ventos, das marés. A gente fala de carro elétrico, não faz sentido, porque o Tesla já descobriu, né, e vários inventores ao longo da história, que existem dispositivos grátis, abundantes. Então a gente pode falar aqui de abundância financeira, abundância do cosmos, prosperidade, fortuna, riqueza, que já é proporcionado para todos. Não tem alguém que precisa ser dono daquilo. O magnetismo da Terra já é. Ele não vai ser, ele já é. E o magnetismo da Terra faz com que os carros, eles levitem sem precisar esforço. E aí a gente começa a repensar. E as antigas civilizações, ETs, extraterrestres, construções como as grandes pirâmides, né, que a gente não consegue explicar até hoje, como que construíram aquilo. Com a tecnologia de hoje não foi. Né? Então, assim, a gente começa a repensar toda a nossa vida. Até mesmo a nossa história que foi contada para nós. Será que é verdade? Logicamente que não. Né? A história que nos é contada é basicamente como se fosse uma sopa de letrinhas, né, criada pelo sistema, a matrix mental, para você acreditar em algo que seja fácil de ser entendido. E, logicamente, se é fácil de ser entendido, você vai achar que aquilo é real. Né? Mas se você quer dar o próximo passo, com certeza você está na Alquimia da Mente aqui, talvez num curso, treinamento, até se você quiser saber mais da nossa metodologia, tem um livro aqui no primeiro link, é Livro Alquimia da Mente, no primeiro link da descrição. Além disso, o Tesla, ele também pensou em ferramentas de criatividade. Né? Então, a gente vai falar sobre criatividade, inovação, meditação, visualização e experimentos científicos. Né? Não é à toa que, por exemplo, o Tesla, na verdade, ele trabalhava esse tipo de circuito, né? Então, da mente com os experimentos científicos. E por isso que, na verdade, ele foi tão injustiçado pela história, porque não é ensinado. O Tesla não é ensinado. Né? Por exemplo, não é ensinado como se fosse um cientista. Talvez você nunca ouviu falar do Tesla, você aprendeu fora da escola, né? Porque nós reiteramos outros inventores, né? Até mesmo o inventor da lâmpada, que agora o Thomas Edison, né? O Thomas Edison, inclusive, era um mentor do Tesla, e tem aquela história que o Thomas Edison tentou 1000 vezes criar a lâmpada e na 1001 ele conseguiu. Né? Mas não é contado também os podres do Thomas Edison. O Thomas Edison ele era CEO, presidente da General Electric, que hoje a gente conhece como GE. Né? E basicamente o Tesla trabalhou para ele, né? Então, nesse caso, ele era empregado. E toda a criação, toda a invenção dele ia para a GE, ia para a General Electric. Inclusive, do conceito da corrente alternada, foi para ele. Então, assim, os créditos de várias invenções, ao invés de irem para o Tesla, foi para o Thomas Edison. Então, assim, será que o Thomas Edison ele era tão inteligente assim? Ou a história meio que rebuscou isso dizendo que ele era? Porque várias pessoas trabalharam para ele. Inclusive, a história da construção do metrô de várias cidades. Eu esqueci agora o nome do inventor do metrô que a gente conhece hoje. Mas também foi uma patente que foi para ele. Tanto que o Tesla tem uma frase assim: eu não tenho, na verdade, raiva porque eles roubaram as minhas invenções. Eu, na verdade, eu tenho pena deles porque eles não são tão inteligentes quanto eu. E é basicamente isso que acontece, até para você. Seja mais seguro de você, entendeu? Para você cocriar a sua realidade, você tem que ter segurança, fé, acredita. E é isso que o Tesla também ensina pra gente. Fora isso, de usar sua criatividade, sua inovação, sua intuição. A gente fala muito da ciência do coração, que está aqui, né? Então, o coração, ele emite mais ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro. Será que você não está recebendo intuições para você usar no seu trabalho, na sua família, no seu dinheiro? Criação, sabe? Renda passiva, ideias novas, criar um negócio, um empreendedorismo digital, sei lá. Tá vindo um monte de ideia. Você sabe daquilo que eu tô falando, você sabe daquilo que você tá deixando de fazer, procrastinando, e logicamente que esses desejos que não estão sendo manifestados estão sendo segurados. Segurados não vão rolar. Se você não começar, nunca vai dar certo. Outra coisa, alcançar o sucesso. O sucesso depende do quê? De persistência, de ação, experimentação. Né? É como se fosse a regra de Pareto. O sucesso, na verdade, é 80% transpiração, né? Você tentar fazer, do que, na verdade, você ter novas ideias, né? E 20%, na verdade, é inspiração. Né? E é muito fascinante porque quando você começa a pensar como um cientista da sua vida, um alquimista da sua vida, você vai ter que precisar dos ingredientes certos. E talvez você não tenha os ingredientes, né? Até para te ajudar, tem um livro aqui no primeiro link da descrição, da Alquimia da Mente, que pode dar uma série de ideias novas para você. Mas fora isso, quanto mais você repercute, você resiste, então é resiliente, consistente em relação a pensamentos, em relação às emoções, em relação às suas ações, né? Não adianta você fazer hoje e não fizer amanhã, você tem que continuar. O grande lance é que você não foi treinado, programada para você
ficar firme na hora do aperto, né? Você desiste, você fraqueja. E quando você faz isso, você o quê? Deixa um monte de oportunidade que estava aparecendo, estava ali, sabe? Tava tão perto e você perdeu a oportunidade. Então, assim, você sabe daquilo que eu tô falando, independente do que você tá passando agora. Mas tem muita coisa que se você colocasse a mão, colocasse foco, colocasse energia, que você já teria em um dia feito o que você não fez em 10 anos. É a mesma coisa que o Tesla falou. Se a humanidade usasse o poder da consciência, olha que interessante, o poder da consciência, daquilo que é imaterial, do cosmos, do universo, ela avançaria do que não avançou em 100 anos em 10 dias. Então, é uma frase para você, eu estou parafraseando, não foi bem assim, mas ele fala sobre o tempo de espaço muito menor, tá bom? O tempo de tempo, né? Espaço de tempo que é muito menor, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.